O encontro entre os presidentes e o anúncio dos estudos de uma nova moeda comercial entre os dois países repercutiu. Sobre esse assunto, vamos agora com Pedro Bonenberger. Olha, Elias, é um tema muito importante. Para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente diferenciar para quem nos acompanha o que é moeda comum e o que é moeda única. A moeda única é uma moeda idêntica, a mesma moeda usada por vários países. Isso acontece, por exemplo, na União Europeia. Todos os países da União Europeia utilizam o euro como uma moeda ali para fazer suas transações. No caso da moeda comum, essa moeda é usada apenas em algumas transações de alguns países. Então, nesse caso, por exemplo, Brasil e Argentina seria uma moeda usada apenas entre os dois países, mas que não iria substituir o real, por exemplo. O Brasil continuaria usando o real como a própria moeda e a Argentina usando o peso argentino. Bom, qual que é a principal questão dessa história? O Brasil tenta pensar alternativas nesse momento para retomar o protagonismo de exportação para a Argentina. O país perdeu muito nos últimos anos de venda de produtos produzidos aqui no Brasil para a Argentina. A China e os Estados Unidos vêm liderando nesse ranking. E o que o Brasil quer é retomar essa história, esse protagonismo com a Argentina para vender mais e ter relações econômicas melhores com o país latino-americano, esse país vizinho aqui tão importante para a América do Sul. Bom, para isso acontecer, Elias, o que eu ouvi de alguns especialistas é que muitos fatores precisam estar alinhados. Entre esses fatores, a questão da inflação talvez seja a que mais seja gritante. Nós temos no último ano acumulado de inflação na Argentina mais de 90% de inflação, enquanto no Brasil está abaixo da casa dos 10%. Então a gente está falando de uma diferença muito grande de valor das duas moedas. Para a gente ter uma ideia, um dólar hoje está na casa de R$5, né? Pouco mais de R$5, R$5,20, R$5,30, oscila todos os dias, mas fica mais ou menos nessa faixa, enquanto um peso argentino, né, um dólar equivale a mais de 180 pesos argentinos. Então, existe essa grande diferença. E além disso, são duas moedas que não são usadas internacionalmente, né? O dólar é usado internacionalmente, o euro é usado internacionalmente em vários países, enquanto o real só é usado no Brasil e o peso argentino só é usado na Argentina, o que também torna essas moedas menos relevantes, né, do ponto de vista da economia macro, da macroeconomia. Então são alguns pontos que têm que ser muito estudados, muito bem vistos antes de tomar qualquer medida. O Fernando Haddad esteve hoje com lideranças argentinas e ele respondeu algumas perguntas sobre essa situação, sobre esse assunto. O que ele disse é que o que está sendo estudado, na verdade, é a criação de um fundo garantidor, algo que ajude bancos argentinos e bancos brasileiros a financiarem, né, transações entre os dois países, financiarem empreendedores que vão vender daqui do Brasil para a Argentina, aqueles que vão vender da Argentina para o Brasil. Em troca, seria a Argentina oferecer, na verdade, algumas garantias, por exemplo, de contratos exclusivos de gás ou contratos também que pudessem colocar o Brasil como um país relevante nas negociações econômicas entre esses dois países. Fato é, o grande objetivo é retomar essa relação com a Argentina, em especial na economia. Mas o que eu ouvi de alguns especialistas é que existem formas melhores de se fazer isso do que pensar numa moeda comum agora, no momento em que a economia da Argentina está tão fragilizada. O que a gente precisa, com certeza, né, Elias, é de muito estudo, e é isso que a equipe de Fernando Haddad vai ter que fazer a partir de agora, se debruçar nessa relação, tentar encontrar meios viáveis e vantajosos para o Brasil, porque o Brasil não pode sair no prejuízo nessa história. E é isso que muitos economistas e especialistas do mercado financeiro têm cobrado da equipe econômica. Vamos acompanhar de perto como é que vai ser essa história a partir de agora. É uma ideia ainda muito embrionária, que está sendo iniciado esse estudo, e a partir de agora muita coisa deve acontecer até que essa ideia seja selada e que haja algum passo para que isso se torne concreto e que passe a valer de fato dentro da relação entre Brasil e Argentina, uma relação histórica muito importante, mas que nos últimos anos acabou sendo muito desgastada entre os dois países. Elias.